Oi, pessoal! Então, gente, como eu prometi aí pra Cida, eu vou estar pintando um tecido colorido, tá? Estou usando Estilotex vermelho. Pra gente passar o risco para o tecido colorido, o carbono recomendado é o branco, carbono para tecido, ou o carbono amarelo, tá bom? Assim fica mais visível da gente visualizar o desenho, tá? Então, eu passei esse desenho aqui, tá? Pra gente tá pintando, tá? Vou tentar passar de uma forma simples, sem muita complicação. Hoje, como os vizinhos estão com o som ligado, eu não tô me sentindo muito bem, a gente vai fazer uma parte e conforme for, a gente vai fazer depois o restante, tá? E a aula pro grupo 1 eu vou postar assim que der, tá? Vou postar no vermelho porque eu ia fazer no tecido amarelo para o grupo 1, porém eu não consegui encontrar o meu tecido aqui, tá? Aí devido a eu não estar me sentindo muito bem hoje, eu resolvi gravar no vermelho mesmo para vocês, tá bom? Então, gente, pra gente começar, o que a gente precisa saber? Que a cor do nosso tecido, ela pode influenciar a cor da tinta que a gente coloca no tecido, tá? Então, o que é recomendado? No tecido vermelho, eu prefiro sempre fazer um fundo escuro, tá? Um fundo escuro para que o desenho possa se sobressair, tá bom? Então, pra gente começar, eu vou estar utilizando sempre o clareador para me ajudar, tá? E vou fazer um fundo com a cor terra queimada e com um pouquinho de preto depois para dar profundidade. Porém, se você quiser também utilizar aquela base que o pessoal costuma passar, uma base branca, vocês podem estar fazendo, tá? Eu não gosto muito de fazer, por quê? Porque fica meio grosseiro, fica uma base muito grossa e eu não gosto muito do resultado, tá? Então, eu vou passar algumas diquinhas para vocês, espero que vocês entendam, tá? Que vocês consigam aprender direitinho. E pra gente começar aqui, depois que eu fazer o sombreado do desenho, vocês vão conseguir visualizar melhor o risco, tá, gente? Porque como é um tecido muito escuro e é claro, fica um pouco difícil aqui, tá? Mas eu vou fazer o que der pra vocês poderem tá... Ó, peguei o meu terra queimada, o meu clareador. E eu vou começar a dar um pouco de profundidade aqui, de fazer o sombreado, tá? Primeiro, eu passo o clareador, umedeço, né, o tecido. As partes onde eu vou querer a tonalidade escura, tá? Não quero fazer um fundo muito extenso. Vou pegar a tinta com o canto do pincel, certo? Estou utilizando, gente, um pincel, tá? A referência não é muito importante, porque deixa eu explicar para vocês. O pessoal muito me pergunta qual a referência do pincel, qual o pincel que eu tô utilizando. O ideal você saber é o número do pincel, o tamanho do pincel que é importante. Porque não adianta eu falar com vocês que a referência do pincel, é Condor, tal, tal. Sendo que vocês não vão poder comprar um pincel para cada aula que você assistir. Se você tiver o hábito de assistir muitas aulas de várias pessoas, complica mais ainda. Porque cada uma tem um estilo de pincel e gosta de uma marca diferente, certo? Então, ó, aqui a gente começou a fazer o sombreado. Eu vou ver se dá pra vocês visualizar direitinho. Caso não dê, gente, eu já tô providenciando uma iluminação, tá? Porém, ainda não chegou. E eu não sei se vai dar pra mim estar utilizando nas aulas desse ano ainda. Uma iluminação melhor para poder facilitar para você estar visualizando, tá? Mesmo com o flash ligado, ó, às vezes não dá para vocês visualizar direito, tá? Então, vocês, por favor, compreendam aí, mas nas próximas aulas, né, no próximo ano, eu já espero estar com uma iluminação melhor para mim estar gravando os vídeos para vocês, tá? Então, aqui, gente, não tem muita
dificuldade não, é só mesmo fazer o contorno, né? O sombreadinho, tá? Então, eu vou fazer e aí eu volto pra mostrar pra vocês que eu acho que fica mais fácil de eu fazer e mostrar pra vocês depois quais os pontos vocês devem estar colocando esta sombra, tá? Principalmente nos cantinhos, entre as folhas, entre os elementos. Sempre lembrando de estar pegando o diluente não, gente, o clareador, desculpa. O clareador junto com a tinta, tá bom? Pra não ficar um fundo muito escuro, senão, como o tecido já é escuro, senão vai ficar muito escura a nossa pintura. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui, já mostro pra vocês todo o contorno do sombreado aqui que a gente vai estar fazendo. Então, gente, ó, ficou assim, tá? Aqui tá parecendo que tá mais claro, mas é só por causa da claridade da janela, tá? Então, viu como eu fiz o contorno? Fiz um contorno bem pequenininho, tá? Depois eu vou escurecer aqui, ó, abaixo da rosa um pouquinho com preto, aqui nessa parte do meio, tá? E abaixo aqui desse bule aqui, tá bom? Então, gente, a primeira parte é essa. Eu sei que não deu pra mostrar pra vocês o passo a passo, porque não adianta eu ficar mostrando uma tela onde vocês não vão estar vendo o que eu vou estar fazendo, tá? Então, eu prefiro pintar e aí vim mostrando o que eu fiz, tá? Ó, agora com o preto, eu vou vir aqui, ó, nesses pontos aqui, ó. E aí, eu vou escurecer, ó, tá? Só um pouco, como se fosse a parte do chãozinho, tá bom? Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. O meu preto tá com grume, pra variar, né, gente? Ó, mas só mesmo a sujeirinha, a gente já consegue dar uma profundidade aqui, ó. Tá? Abaixo, aqui, ó, abaixo da folha, ó. Tá? Aqui, ó. Tá? Entre essa rosa virada que tá aqui. Esse risco, gente, ele tem um ninho de passarinho aqui com um galho, tá? Eu eliminei esse galho com o ninho de passarinho. E tô utilizando só metade do risco. Aí, se vocês quiserem estar utilizando o ninho de passarinho também, pode estar fazendo, tá? Eu já até pintei ele com outras cores algumas vezes, tá? Então, o preto, pra escurecer mesmo, eu vou dar mais, colocar só nessa parte de baixo aqui, tá bom? E agora, a gente vai pra segunda parte da nossa aulinha, que já é fazendo esse bule aqui, tá? Dando uma base aqui pra gente tá trabalhando nele, tá bom?